Fala galera, firmeza, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui falar sobre trabalho remoto, cara, falar um pouco sobre trabalho remoto, o que é, para quem não sabe o que é, falar como conseguir, o que tá rolando aqui no Brasil e na gringa sobre trabalho remoto e também as falácias e as sacanagens que a galera que as empresas estão fazendo em relação ao trabalho remoto e não só essa parte negativa, mas a positiva também. É nóis! E a pandemia deu uma dinamizada aí nessa questão do trabalho remoto. Empresas novas estão surgindo nesse modelo de trabalho remoto e empresas antigas também. As empresas que já existiam estão adotando o trabalho remoto. Especialistas dizem que esse modelo, a pandemia, claro que tem muita merda na pandemia, mas uma coisa boa da pandemia foi que ela pelo menos encurtou e fez esse processo encurtar em pelo menos 10 anos o que o trabalho remoto estaria representando para a gente no futuro. E só que ao mesmo tempo foram introduzidas muitas sacanagens e também algumas coisas erradas por parte das empresas em relação ao trabalho remoto, mas também muitas coisas boas. E a gente vai comentar tudo isso. Por que sacanagens? Porque tem algumas empresas que estão banalizando a questão do trabalho remoto, usando isso como moeda de troca na hora da contratação e muitas coisas mais que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas enfim, hoje, em relação ao Ministério do Trabalho aqui no Brasil, existem dois tipos de trabalho remoto: o teletrabalho e o home office. O home office é a versão do trabalho remoto em que você pode trabalhar da sua casa, você pode ficar de boa ali trampando da sua casa, mas é como se fosse uma concessão da empresa, ou seja, você ainda tem que ir no escritório e você tem essa concessão, esse benefício de trabalhar 2, 3 dias da sua casa. Só que com a pandemia isso fez com que as pessoas trabalhassem a semana inteira da casa delas. Então é isso que acontece. E aí tem o teletrabalho, que também é oficializado, reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que é diferente do home office. Ele é um cara que trabalha para uma empresa brasileira que é totalmente remota. Ela pode ou não ter escritório, mas ele não tem a necessidade alguma de ir para o escritório. E por fim, o que não é regularizado pelo Ministério do Trabalho brasileiro, porque também não é sobre o Brasil, é o trabalho remoto bom e velho que a gente conhece, que é trabalhar para uma empresa da gringa remotamente. E isso, como é uma empresa da gringa, você é uma empresa de outro lugar, você não tem obrigação nenhuma com o Ministério do Trabalho brasileiro, a não ser obrigações fiscais em relação ao dinheiro que você traz aqui para o Brasil. Falando sobre essa parte fiscal, se por exemplo você tem um trabalho remoto na Austrália, nos Estados Unidos, ou sem localização alguma, mas você ganha em dólar, em euro, a sua única obrigação aqui no Brasil, se você é residente no Brasil, é você pagar imposto de renda sobre esse dinheiro que você traz para o Brasil. Se você ganha em dólar, mas você não traz esse dinheiro para o Brasil, você ainda não tem obrigação nenhuma de pagar taxa. Só aquilo que você converte em real para sua conta. Só que ao mesmo tempo, então você é obrigado a pagar o imposto de renda em cima desse cara. Você pode pagar por pessoa física ou pessoa jurídica. Se você está passando por isso agora, nesse momento, você quer ter um trabalho remoto no futuro, eu recomendo você abrir como pessoa jurídica, porque as taxas e os impostos são muito menores que para pessoa física. Então vale a pena você pagar um contador todo mês para ele fazer toda a sua questão de tributação e os honorários. E também tudo isso, mesmo você abrir uma empresa e pagando um contador, vai sair muito mais barato. O imposto de pessoa física está ali entre 20% e 25%. Já com o CNPJ você pagaria 6, 7% no imposto de renda do seu income, do seu salário que vem do exterior, seja em dólar, seja em euro, seja em libra, seja em ien. Mas enfim, algumas empresas aqui no Brasil estão se aproveitando desse modelo remoto e fazendo o quê? Já que o cara é remoto, é muito mais fácil eu manter todo mundo do remoto da empresa, porque eu não pago no meu escritório, não pago a conta de luz, não pago a conta de água, não pago a tia para limpar, não pago todo mundo, ou seja, eu já também economizo um gasto com isso aí. Não pago, só que aí o que está acontecendo? A empresa contratando um monte de gente remoto, só que ela não oferece suporte nenhum para o cara comprar uma mesa para ele trampar, uma cadeira que preste para ele trampar, dá um equipamento bosta. Então isso também acontece nas empresas normais, né, em que você trabalha no escritório, mas isso também vem acontecendo com o trabalho remoto. Existe também uma banalização do trabalho remoto, que as empresas estão dando trabalho remoto como benefício. Na verdade isso não é um benefício. Trabalho remoto é uma formalidade, é um tipo de trabalho que deve ser seguido e que é muitas vezes muito mais eficiente que aquele trabalho no escritório. Só que muitas empresas estão fazendo o quê? Ela te dá a liberdade de ter trabalho remoto,
remoto, só que ela mesma em si, ela não leva o trabalho remoto a sério, na sua formalidade, como ele é de verdade, e utiliza isso como moeda de troca. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, isso com certeza vai ser, muitas vezes é descontado no seu salário, computado, assim como todos os outros benefícios que você acha que você ganha na sua carteira de trabalho. Na verdade, esse problema é muito mais político e tributário do que em qualquer outra razão. É preciso também entender o lado das empresas que hoje contratar e manter um funcionário no Brasil é muito caro. É por isso que muitas empresas fazem esses cortes que é para liberar o lado delas, mas não é nem certo nem o lado da empresa, nem o lado do governo, que continua aumentando os impostos. Mas enfim, esse vídeo não é para falar de política, num próximo a gente vai falar. Vamos ver algumas perguntas que a galera faz sobre trabalho remoto. Muita gente fala, trabalho remoto é só pra gente disciplinada. Isso não tem nada a ver, cara. Se você imagina quando começou a existir trabalho formal no mundo, que é a primeira revolução industrial, você acha que todo mundo era acostumado a trabalhar? Às vezes era, porque existia o trabalho escravo do feudalismo. Mas enfim, tudo é um processo, você vai se acostumando, você pode não ser disciplinado e perder muita atenção trabalhando só que vai chegar uma hora que quase todo mundo vai estar trabalhando nesse formato. E muita gente, não quase todo mundo, mas muita gente. E você vai se acostumar, você se adapta, o ser humano consegue se adaptar em qualquer lugar. Então falar que trabalho remoto é só para quem é disciplinado é coisa de quem é só você oferecer uma desculpa para a galera. Mas há algumas considerações sobre o trabalho remoto. Outra coisa que é muito importante, muitas pessoas acham que o trabalho remoto ele é menos produtivo que o trabalho no escritório, porque muitas vezes as comunicações são assíncronas. Eu entrei numa empresa chamada Xteam, que é uma empresa que é totalmente remota, que trabalham ao redor de todo mundo, a empresa não tem nenhum escritório ao redor de todo mundo, toda a comunicação é assíncrona. E a empresa é uma das maiores empresas de TI do mundo, é a empresa com pouco funcionário, mas que mais produz, e uma das empresas mais famosas que é sonho de muitos desenvolvedores. E como é que funciona isso? Se ela é remota e é assíncrona? Porque existe toda uma estrutura por trás dela que faça com que isso funcione. Existe uma estrutura que faça que você não fique sem tarefas, mesmo sem estar conseguindo se comunicar em tempo real com qualquer outro parceiro de equipe seu. Enfim, esse vídeo foi mais um introdutório sobre trabalho remoto. Eu vou trazer vários outros vídeos falando mais sobre o trabalho remoto, como conseguir. Ainda existe uma mística e um problema muito grande a ser superado pela nossa sociedade, pelas empresas em relação ao trabalho remoto, porque ainda existem muitas coisas a serem quebradas, muitas objeções, muitos paradigmas que tem que ser quebrado nessa porra, porque trabalho remoto é muito bom. Na verdade, as pessoas performam muito mais o trabalho remoto porque elas têm mais tempo para curtir a sua família, para estar com a sua família, para fazer algum hobby. Imagina o cara que morava em São Paulo e perdia 2 horas do seu dia só no trânsito, cara. O cara que está remoto agora, ele tem 2 horas para fazer o que ele quiser mais na vida dele, aproveitar. E isso não é 2 horas a mais para trabalhar, é 2 horas a mais para o ócio necessário que ele precisa, para desenvolver alguma habilidade, para ir andar, para coçar o saco, que seja. Mas são 2 horas a mais para você relaxar, e isso, querendo ou não, impacta na sua motivação e na produtividade no seu trabalho. Então esse vídeo foi só algumas considerações sobre trabalho remoto. Agora, a partir de agora, eu vou colocar mais vídeos sobre trabalho remoto, só que vídeos como conseguir, como que é a minha rotina no trabalho remoto, como que vai ser para daqui uns anos, e vários assuntos sobre trabalho remoto. E é nóis, galera. Tamo junto e é nóis.